A paz do Senhor, é com alegria em nosso coração que estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo de antropologia cultural. E quero trazer mais um período de aprendizado e buscando sempre ser fiel ao ensinamento da nossa apostila, né? Nós vamos dar continuidade, nós podemos saber que às vezes o homem mais pobre deixa para seus filhos a mais rica herança. E é interessante nós observarmos o choque das gerações. Estamos aqui estudando culturas, né, tradições, e nós vamos dar continuidade aqui nesta hora. Nós estamos vivendo numa sociedade onde há muita quebra de valores, né? Antigos preceitos têm caído em muitas igrejas, né? É verdade que muitas coisas que antes considerávamos pecado agora são aceitas. Então, será que por causa disso não existe absolutos morais? Temos que reconhecer que cada cultura define certos comportamentos como pecaminosos, né? Entre aspas, aí está na nossa página 14. E que com as suas transformações da cultura, suas definições do que é pecado também mudam. Há, por outro lado, certos princípios morais nas escrituras que nós consideramos como absolutos. Contudo, mesmo que aqui precisamos tomar cuidado, né? Algumas normas bíblicas, tais como deixar a terra descansando de 7 em 7 anos e não fazer colheita, ou de cumprimentar as pessoas com um ósculo santo, parece aplicar-se a situações culturais específicas, né? É muito importante nós sabermos que o que a palavra de Deus, desde o princípio, fala que é pecado. O pecado, ele é um princípio, então ele não muda. Continua a passar 1000 anos, continua sendo pecado, né? Continua sendo erro, a mentira continua sendo mentira, a verdade continua sendo verdade. Nós vamos dar continuidade aqui, dimensões da cultura. O conhecimento, ele fornece o conteúdo conceitual de uma cultura, tendo em vista que nossa cultura nos fornece os ingredientes fundamentais do nosso pensamento. Achamos quase impossível nos livrar de suas garras. Então é muito importante sabermos, conhecermos as culturas. O conhecimento cultural é armazenado de várias maneiras. A tradução envolve mais do que colocar ideias em formas nativas, pois essas formas talvez não tragam significados adequados para a expressão da mensagem cristã. Se nós então a traduzirmos em formas nativas, sem nos preocuparmos em preservar o significado, acabaremos no sincretismo. No ano passado, eu tive a oportunidade de ir no Araguaia, lá na Ilha do Bananal, e quando a gente estava lá em família, de repente chegou ali 2 canoas cheias de índios. E ali eles chegaram e logo eles perceberam que a gente era crente. E aí um deles falou assim: olha, nós somos crentes também. E ali eles cantaram vários hinos da harpa cristã e nós cantamos juntos. E um dos seus líderes ali, que sabia a nossa língua e conversava normalmente conosco, aí ele falou assim: olha, se vocês forem lá na nossa tribo, nós vamos dar uma Bíblia que já é na nossa língua e na cultura indígena deles. Então isso é muito importante, nós sabemos que o cuidado de Deus para com os povos, né? Então a cultura também engloba os sentimentos das pessoas, os valores pelas quais as relações humanas são julgadas morais e imorais. Se nós formos cuidadosos em preservar o significado do Evangelho, mesmo quando o expressamos em formas nativas, teremos o resultado. Então, quando aqueles missionários que foram ali levar a palavra de salvação para aqueles povos, eles chegaram ali, identificaram, tiveram conhecimento da cultura local deles, e aí teve como eles anunciar o Evangelho de Cristo.
as manifestações de cultura. Em seu trabalho, o missionário deve ter em mente que o objetivo principal é o discipulado, é ensinar aquelas pessoas ali a servir ao Senhor. Não proclamamos o evangelho simplesmente para informar as pessoas ou para fazê-las se sentir bem. Nós a estamos chamando para que se tornem seguidoras de Jesus. É muito importante que fazer sucessores, discípulos, né? Então, de modo geral, as pessoas aprendem a se comportar por meio de sua cultura, considerando que os traços culturais estão reunidos em conjuntos mais amplos. As mudanças em um ou mais desses traços conduzem geralmente às mudanças imprevistas ou em áreas da cultura. Nós vamos ver que, por exemplo, em determinada parte da África, quando as pessoas se tornam cristãs, suas vidas também ficaram sujas. A razão disso era que aquelas pessoas já não mais tinham medo dos maus espíritos, que elas acreditavam que se escondiam no lixo, né? Portanto, já não precisavam mais cuidar da limpeza. Então, deve-se acompanhar de perto a reação das pessoas ante a propagação do evangelho. No Japão, as pessoas são ensinadas a se curvar, tirar os sapatos à porta, sentar em tatames no chão, comer com pauzinhos e ajudar outras na escola e no trabalho. Então, muitos traços culturais servem a funções importantes na vida das pessoas. Se nós os removermos sem providenciarmos um substituto, as consequências podem ser trágicas. Em alguns lugares, os maridos com mais de uma esposa, ao se tornarem cristãos, tiveram de deixar todas com exceção de uma, mas nada foi providenciado para o cuidado das esposas rejeitadas. Muitas delas terminaram na prostituição ou na escravidão. Este não deve ser o reflexo do evangelho. Então é preciso tomar todo o cuidado. O cristianismo mundial, as culturas se mantêm unidas não só pela organização econômica, social e política, mas também em níveis mais profundos, por crenças e valores fundamentais compartilhados pelos indivíduos. Então, à medida que o cristianismo vai se tornando comum nas culturas ao redor do mundo, surge a questão da unidade da igreja. É preciso sempre haver a unidade em servir ao Senhor. Então, como às vezes enfrentar a diversidade teológica? Como reagirmos quando as igrejas que nós ajudamos a implantar desejam autonomia teológica e pedem um cristianismo evangélico socialista ou mesmo marxistas? Né? O fato de que as culturas diferentes possuem padrões diferentes de moralidade cria muitos equívocos transculturais. Nas Américas, o maior pecado entre os cristãos é a imoralidade sexual. No entanto, no sul da Ásia, um pecado grave é perder a paciência. Está claro que as culturas variam imensamente. Então, à medida que o evangelho se torna comum para elas, suas teologias, sua compreensão e aplicação deste evangelho também tendem a variar. Nós vamos ver que é preciso saber que a unidade ela é essencial, né? A comunhão ela é essencial em todas as etnias. Em algumas etnias é comum algum cristão, às vezes com situações difíceis, mas outros já veem aquilo com mais facilidade. Nós vamos ver que outro fator é que jamais devemos nos esquecer que o mesmo Espírito Santo que nos ajuda a entender as Escrituras também as interpreta para os crentes de outras culturas. E em última análise, ele e não nós, o responsável por preservar a verdade divina e revelá-la a nós. Devemos ter certeza de que somos discípulos sinceros de Jesus Cristo e ser receptivo à instrução do seu Espírito. Então, o Evangelho exerce uma função profética, mostrando-nos o caminho que Deus planejou para vivermos como seres humanos, julgando nossas vidas e nossas culturas por essas normas. Então, todos os cristãos e todas as igrejas devem lutar sempre com as questões sobre o que é o evangelho e sobre o que é a cultura.
E qual é a relação entre eles? Se deixarmos de fazer isso, corremos o risco de perder as verdades do Evangelho. Nós vamos dar continuidade aí na página 18, falando sobre o missionário e as diferenças transculturais. Os missionários de carreira às vezes ignoram as experiências, os antecedentes e a cosmovisão dos membros das comunidades que os recebem, como eles são vistos. Esta brecha entre os missionários e os não cristãos nas suas comunidades locais geram problemas de comunicação e de muitos tipos diferentes. Então vamos ver aí o primeiro tópico, modelos de encontros. Em um encontro de uns missionários a quem vê como estrangeiro, a não cristãos locais tendem a considerar o relacionamento entre ambos de uma dentre três maneiras. Ele usa a escola, o mercado e o tribunal como cenário para entender os seus encontros com os missionários. Se o local imaginário for a escola, ele vê o missionário como professor e ele próprio como quê? Como estudante. O propósito é transmitir informações que devem ser o quê? Aprendidas. Se for o mercado, ele vê o missionário como vendedor e ele próprio como comprador. O objetivo é vender e comprar alguma coisa. E se for o tribunal, ele vê o missionário como um acusador e ele próprio como um acusado. Seu encontro se refere a um julgamento. Na escola diz, eu vou ensinar uma coisa. No mercado, o vendedor diz, eu vou, tem uma coisa para lhe vender. No tribunal, o juiz diz, eu vou medi-lo com este padrão. Então, dependendo do cenário, o nativo vê as suas necessidades de maneira o quê? Diferente. Na escola, ele pergunta a si mesmo se tem necessidade de aprender o que o professor tem para ensinar. No mercado, pergunta a si mesmo se precisa comprar o que o vendedor tem para vender. E no tribunal, pergunta a si mesmo se precisa levar a sério a acusação do juiz. Mas será que alguém de fora pode ensinar ou vender ou acusar alguém do propósito local? Será que o não cristão precisa daquilo que o missionário lhe apresenta? O missionário é capaz de transmitir o evangelho através dos papéis de vendedor, professor e acusador? São papéis eficazes, exemplos, paradigmas? Essas são perguntas bastante sérias. Nós vamos ver que naturalmente há outras maneiras, além dessas três analogias acima, de examinar o encontro do não cristão com o missionário. Então vamos ver aí no segundo tópico dimensões do papel de um missionário. Atualmente os missionários estão prestando pouca atenção com a aparência de autenticidade do seu papel. Caso eu fosse me apresentar como voluntário para o trabalho missionário e quisesse ser produtivo e feliz, certificar-me-ia de que o meu papel causasse a impressão de ser genuíno a partir de 4 perspectivas: a comunidade na qual resido, os missionários que ali residem, a agência que me envia e eu mesmo. Então, a atuação do missionário deve permitir sua autenticidade. É preciso tomar todo esse cuidado. Esta questão de aparência de autenticidade ou validade na comunidade, geralmente ela é desprezada, mas não deve ser. É importante, pois devo ter experiências positivas para continuar. Os residentes no local devem sentir-se bem com a minha presença em sua comunidade. Minha contribuição deve reformar e complementar o programa missionário em andamento. A agência que me envia deve ser sólida, básica, lógica, subjacente em seus programas e nas oportunidades que me oferece. O novo missionário deve buscar papéis que sejam simultaneamente legítimos a essas 4 partes. Eu, a comunidade que hospeda, a comunidade missionária ali existente e a agência que me envia. Então, alguém de fora poderá ter de seguir essas ordens antes de ser aceitável nesses papéis ao nativo. Um princípio de ordem parece ser importante: aprender antes de ensinar, comprar antes de vender e ser acusado antes de acusar. O termo pessoa de fora ou forasteiro tem conotações negativas.
Os de fora não podem viver à margem de uma comunidade sem chamar a atenção dos de dentro de uma maneira negativa. Portanto, o missionário deve se tornar uma pessoa de dentro, pelo menos até certo ponto. Caso espere evitar estas reações negativas à sua presença e se tornar uma pessoa valiosa dentro da comunidade, ser conhecido dentro da comunidade a qual ele está inserido para anunciar o evangelho. Nós vamos ver que a pessoa que vindo de fora é considerado como um forasteiro, então ela tem que se identificar primeiro. Foi o que Jesus fez conosco. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Isto é, ele se identificou comigo e com você. O aprendiz, conforme especificamente como aprendiz, minha principal ênfase é a língua. O símbolo básico de identificação da comunidade que me recebe, quando eu tento aprendê-la. Sabem que os estou levando a sério, que eles valem alguma coisa para mim, porque estou me esforçando para me comunicar com eles ao nível deles. Nós sabemos que quando Gunnar Wing e Daniel Berg chegou ao Brasil, sabemos que a missionária Frida Wingren, ela teve uma influência muito grande ao ensinar, ao escrever textos para o primeiro jornal brasileiro, que foi o Boa Semente. É porque ela foi uma das primeiras pessoas que teve facilidade em aprender o português, né? Os outros tinham muita dificuldade em aprender. Então, o aprendiz, quando a pessoa chega, que é estrangeiro, chega em uma terra e logo ele se esforça para aprender a língua nativa do povo, aí o povo vê que ele está se esforçando para aprender a se comunicar com eles. E isso é de grande valia para aquelas pessoas. Então, gradualmente chega ao ponto em que entendo e sou entendido um pouco. É muito importante. Vocês já pararam para pensar como é difícil chegar em um lugar e você não compreender o que as pessoas falam para você e eles também não compreenderam o que você está falando? É muito difícil. Então, é preciso ter esse aprendizado da língua. É muito importante. Vamos ver aqui o permutador. No quarto mês, acrescenta um outro papel, o de comerciante, trocando as experiências e opiniões com as pessoas da minha comunidade de adoção, vendo-nos mais claramente como parte da humanidade, não apenas de diferentes comunidades das nações. Preparo-me para este papel através de períodos de residência em tantos outros, em outros lugares em que eu puder. É muito importante a fase da adaptação. É fácil você se adaptar a uma região? Não é fácil. À língua, ao novo lugar de viver. Durante esses outros 3 meses, passo as manhãs como meu orientador no aprendizado da língua, conversando sobre as fotos da minha coleção. Aqui está dizendo sobre o exemplo aqui da nossa apostila, né? Nós vamos ver que ele se senta, vai vendo fotos e contando histórias ali, eles passam a conviver. Nós vamos ver que chega o final da segunda fase e agora vai para a terceira fase. Quando começa o meu 7º mês, novamente um mundo de ênfase para um novo papel. Nós sabemos que quando um missionário chega em um lugar, às vezes os primeiros dias ele fica com aquele entusiasmo, mas aí há uma grande dificuldade na fase de adaptação, tanto dele com as pessoas, quanto das pessoas com ele. Então, isso é muito importante, haver uma engrenagem, né, entre as culturas, as diferenças culturais. Os povos criam uma variedade de culturas que pode levar a situações até muitas vezes engraçadas. O missionário, em sua preparação para o serviço, tem que ser treinado na Bíblia
e também na sua mensagem. Muitos sonhos acabam ao chegar ao campo missionário. Alguns pensam que é só pregar e as pessoas vão entender e imediatamente aceitar a mensagem. Não é assim. Existe um abismo entre o missionário e aqueles a quem ele vai servir. Então, cabe ao missionário relacionar o seu próprio contexto da localidade aonde se encontra com a mensagem bíblica. Aí há um gráfico de pontes de relacionamento. Precisamos entender o evangelho em seu contexto histórico e cultural. Então, um dos primeiros choques que uma pessoa experimenta quando sai de sua terra natal é o exotismo das pessoas e de sua cultura. Além de falar uma língua incompreensível, também se veste de roupas estranhas, comem alimentos que não são muito apetitosos, têm modelos diferentes de famílias, têm crenças e valores incompreensíveis. Como essas diferenças afetam a transmissão do evangelho e a implantação da igreja em outras sociedades, precisamos construir pontes que tornarão a mensagem bíblica relevante ao mundo de hoje e aos povos de todos os lugares. Então, como se constitui um padrão de comportamento? Quando entramos em outra cultura, como alunos genuínos, as pessoas geralmente ficam ansiosas para nos ensinar, porque ficam orgulhosos de sua cultura. Enquanto aprendemos sobre a cultura, construímos relacionamentos que nos tornam parte da comunidade. Então, o missionário chega ali, ele pede, me ensina como que é a sua cultura, por que vocês fazem assim, o que acontece assim, e eles se sentem prazerosos em ensiná-los. Aí, a partir daquele momento, vai havendo um entrosamento, e a adaptação vai acontecendo gradualmente. É fato que aprendemos sobre uma cultura quando observamos o comportamento das pessoas e procuramos identificar padrões de comportamento. Por exemplo, todos temos visto que em alguns países, dois homens, quando se encontram, agarram a mão um do outro e a sacodem. Em outros países, nós veríamos que eles se abraçam. Na Índia, cada um deles junta as mãos, elevando-as até a testa, como um leve inclinar da cabeça. Um gesto de saudação que é eficiente, pois permite que uma pessoa saúde muitas outras com um único movimento. E é higiênico, pois a pessoa não precisa tocar na outra. Este último aspecto é particularmente importante em uma sociedade onde tocar uma pessoa intocável faz com que uma pessoa de casta elevada fique o quê? Impura. Na Índia é considerado assim. Não é qualquer pessoa que pode chegar e tocar numa outra, né? Porque se tornam de uma casta impura. O que a obriga a tomar um banho de purificação. Entre os sirianos na América do Sul, os homens cospem no peito um do outro quando se cumprimentam. Então, existem até formas até engraçadas, mas são costumes e tradição dos povos, culturas, né? Então, uma forma estranha de se cumprimentar foi testemunhado pelo Dr. Jacob, né, no Panamá. Ao deixar a floresta em um pequeno avião com um chefe nativo local, ele observou que o chefe explicou que eles aprenderam com o homem branco. Eles viram que todas as vezes que ele viajava de avião, chupava as bocas de sua família como uma magia para garantir uma viagem segura. Então, existe coisas de todas as maneiras, tradições e culturas nativas que às vezes é até vulgar e revoltante para outras etnias, né? Nem todos os padrões de comportamento são adquiridos. Uma criança que se encosta ao fogão quente, puxa a mão e grita. Ai, sua reação física é instintiva, mas o grito é adquirido culturalmente. O interessante é que aprender uma nova cultura também é um meio importante de evangelização. Então, existem vários outros fatores, ideias de realidades no mundo externo. Assim, a cultura no certo sentido, um mapa mental que um povo faz de seu mundo. Este não é apenas um mapa de seu mundo, mas também para a determinação de ação
fornece-lhe um guia para as suas decisões de comportamento. Então, os pensamentos e as ações humanas frequentemente levam à produção de artefatos e também de ferramentas. Verificamos que a nossa cultura material tem um grande efeito sobre nossas vidas. Imagine por um momento como era a vida 100 anos, quando não havia carros nem aviões a jato, a invenção da escrita e mais recentemente dos computadores. Tem e terá um efeito ainda mais profundo em nossas vidas, pois nos permitem armazenar o conhecimento cultural das gerações passadas e edificar sobre ele. Nota-se que os padrões de comportamento e os produtos culturais são geralmente ligados às ideias e os seus significados. Então, sacudir as mãos significa como vai? O mesmo acontece com o beijo, né? O ósculo santo, o costume de várias etnias que tem como costume o beijo ao cumprimentar. Nós sabemos que nós também atribuímos significado ao cerrar os punhos, né? Ao franzir a testa, ao choro, às letras do alfabeto, às cruzes e sua infinidade de outras coisas. Na verdade, os seres humanos dão significado a quase tudo que fazem e constroem. Vamos continuar aí com as diferenças culturais. Aprender uma nova cultura também pode ser uma provação terrível ou uma experiência o quê? Emocionante. Então, nós vamos ver que existem essas duas possibilidades, uma provação terrível de aprender as diferenças culturais ou uma experiência emocionante. Nós vamos ver que, entretanto, nós vamos ver que em algumas partes da Arábia o povo tem um conceito ou mapa diferente do tempo. Se a hora da reunião for às 10 horas, só um servo aparece às 10, em obediência ao seu senhor. A hora apropriada para os outros é de 10 a 45 ou até 11h15. Tempo suficiente depois da hora marcada para que ambos demonstrem a independência um do outro e a igualdade. Então, são costumes e tradições, né? Costumes e tradições entre os choques culturais. Todos nós ficamos emocionados e um pouco temerosos quando entramos em uma nova cultura. Nossa primeira reação diante da perspectiva de viajar para o estrangeiro é de animação e de expectativa. O voo, as novas paisagens, os costumes estranhos. Será que isso realmente está acontecendo comigo? O mercado é pitoresco, cheio de pechinchas, mas se ao menos os vendedores falassem nossa língua. A vila é fascinante. Será que existe alguma farmácia onde eu possa comprar um remédio para minha dor do estômago? Só na próxima semana, quando eu voltar à cidade? A comida é interessante, para não se dizer coisa pior. Eu gosto de experimentar pratos novos, mas acho que não poderia aguentar isso todos os dias. Então você está me dizendo que as pessoas aqui comem isso 2 vezes por dia, todos os dias, e que eu também terei que comer quando eu me mudar para a vila durante anos, nessa casa sem água encanada, sem médico, sem ninguém que saiba falar nossa língua decentemente. Como é que eu fui chegar a este lugar, né? São perguntas aqui da nossa apostila, né? Muitas pessoas que às vezes vai para o campo missionário, vão para lugares que às vezes não tem energia elétrica, pessoas que vivem de modo bem rústico. Eles falam assim que a gente deve de agradecer muito pelo banho quente, quando se tem um chuveiro para tomar o banho, um lugar para você ir ao banheiro, né? Isso é muito importante e às vezes o choque cultural traz isso, né? Este primeiro confronto com as diferenças entre as culturas é o choque cultural, o sentimento de confusão e desorientação que enfrentamos quando nos mudamos para uma outra cultura. Essa não é a reação contra a pobreza ou contra a falta de higiene, pois os estrangeiros que chegam aos Estados Unidos experimentam o mesmo choque. É o fato de que todos os padrões culturais que adquirimos se tornam sem sentido. Sabemos que
As crianças sobre a vida aqui, temos que começar novamente a aprender as coisas elementares da vida, como falar, cumprimentar os outros, comer, fazer compras, viajar e milhares de outras coisas. É você começar às vezes do ponto zero lá, né? Começar tudo de novo, aprender a nova língua, aprender o costume dos povos. Tudo é estranho, todo mundo se parece, temos poucos amigos a quem pedir ajuda e não podemos admitir a derrota e voltar para casa, né? Quantas experiências de, às vezes, missionários que foram para o campo missionário, mas chega lá, adoecem, entram em depressão porque não aguenta a dificuldade da adaptação, né? O que aconteceu com os nossos sonhos, na verdade, na qualidade de turista, nós nunca passamos pelo choque cultural. Você vai conhecer um novo país, você chega ali, tudo é novidade para você. Os primeiros dias, tá ali conhecendo e você sabe assim, logo eu tô lá voltando para minha casa, para dormir na minha caminha. Então, é tudo aconchegante no nosso lar. Mas aí o missionário, quando ele vai, os primeiros dias é tudo expectativa, mas logo que vai chegando a engrenagem, pensa numa dificuldade, né? Numa dificuldade muito grande que eles passam. Tem famílias de vários heróis da fé que a gente lê as suas biografias, de grandes dificuldades que eles e suas famílias enfrentaram nessa fase de adaptação. Nós sabemos que quando percebemos que quando o missionário chega num lugar que ele vê que aquilo que será a sua vida ao longo de um grande período, que ele vai estar ali comendo aquelas comidas, vivendo no meio daquelas pessoas de cultura diferente, um choque cultural muito grande, né? Então, o choque cultural é uma sensação de desorientação numa sociedade o quê? Diferente. É interessante que dentro do nosso próprio país, quando você vai de um estado para o outro, há um grande choque cultural. Às vezes, até no modo de falar, né? na forma de falar, de agir das pessoas. Existe um choque cultural muito grande, às vezes até dentro do nosso próprio país. E já pensaram quando o missionário vai para fora, que é vai fazer missões transcultural fora do país, aí acentua mais, o que causa esse desconforto psicológico quando entramos em uma nova cultura. O choque cultural é a desorientação que vivemos quando todos os mapas e diretrizes culturais que aprendemos quando crianças não funcionam mais. Despidos de nossa maneira normal de lidar com a vida, ficamos confusos, amedrontados e zangados. Este choque atinge a maioria das pessoas que vai fundo em novas culturas. Alguns choques são linguístico, mudança de rotina e de relacionamentos, perda de entendimento e desorientação emocional, dentre muitas outras quesitos, né? Entendamos que essa reação, ela é o quê? Perfeitamente normal, conforme aprendemos a falar a nova língua, fazemos novos amigos, descobrimos que podemos viajar de ônibus, aprendemos a contar as moedas, que já não parecem mais tão estranhas, percebemos que conseguimos resguardar nossa saúde, começamos a nos encaixar num novo ambiente cultural. Então, os primeiros dias em uma nova cultura são uma mistura, um misto, né? Caótico de fascinantes novos cenários e experiências chocantes como o estresse crescente, olha aí, depressão psicológica e espiritual. Alguma coisa acontece conosco quando nos adaptamos a uma nova cultura, tornamos-nos pessoas biculturais. Nosso provincianismo, baseado em nosso sentimento incontestado de que, na realidade, só há uma maneira de viver, a saber, a nossa maneira, cai por terra. Aí aquele mundinho que nós tínhamos assim ao nosso redor cai por terra. Temos que encarar as diversidades culturais, o fato de que as pessoas criam culturas de diferentes formas e que elas creem suas culturas são melhores do que as nossas. Além de alguma curiosidade sobre a nossa
estrangeirice, eles não estão interessados em aprender a nossa maneira de viver. Mas na medida em que nos identificamos com as pessoas e nos tornamos biculturais, descobrimos que ficamos alienados dos nossos parentes e amigos em nossa terra natal. Isto não é universo de choque cultural, embora o experimentemos quando voltamos para casa depois de uma longa estada no estrangeiro. Uma diferença básica repousa agora na nossa maneira de olhar as coisas. Nós pensamos de uma filosofia que pressupõe a uniformidade, para outra que aceita e encara a diversidade. E os nossos antigos amigos frequentemente não nos entendem. Dentro de algum tempo vamos descobrir que nossos amigos mais íntimos são outras pessoas biculturais. Então vai surgindo novas amizades. As pessoas que eram consideradas amigos, às vezes já vai ficando mais distanciados, né? Então isso é muito importante. Nós vamos ver que as pessoas biculturais jamais se ajustam totalmente a uma cultura, seja a sua própria ou adotada, né? Agora eu quero dizer para vocês que o ciclo do choque cultural é o estágio de turismo, tudo é fascinação, os primeiros dias tudo é descobrimento, né? O desencanto, aí vem a frustração e a ansiedade no ajuste à nova cultura. A resolução, restaurar o humor. A adaptação, momento em que há o sentimento de conforto ante a nova cultura. Então, que Deus abençoe, né? E depois nós vamos estar gravando mais uma aula. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. E vamos continuar estudando. Existem vários exemplos, várias experiências de missionários nessa apostila de grande valia. É muito importante vocês lerem para entenderem. Muito importante esta apostila de antropologia cultural. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Estamos passando por dias difíceis. E nesta hora eu senti de fazer esta oração com você. Agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família. Senhor, meu Deus, obrigado, Jesus, por mais essa aula da Fatag. Que o Senhor visita cada aluno que está a me ouvir nesta hora. Que a bênção e a proteção e a provisão do Senhor seja sobre a vida dos teus filhos. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Eu te agradeço pelo privilégio de estarmos buscando o aprendizado, o conhecimento, Senhor, das culturas, para que o teu nome seja glorificado, exaltado no meio de todas as etnias. Nós te pedimos, salva estas vidas, transforma, liberta, Senhor, meu Deus, pelo poder que há no teu nome. Amém. Um grande abraço, fiquem com Deus.